Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é sobre história. História é uma coisa muito importante no nosso país e que aconteceu muitas coisas aqui, hein? O nosso Brasilzão, que tem mais de 500 anos de história, hein? É muita coisa que aconteceu nesse nosso país. E hoje nós vamos ver uma data muito especial que acabou passando nesse mês de maio, hein? Muita gente esquece, mas ela é uma data muito importante. É a data do dia 13 de maio, né? O que a gente comemora no dia 13 de maio? Até já passou esse dia, mas é muito importante a gente comemorar esse dia, a gente lembrar desse dia, pois foi um dia muito importante na história do nosso país, né? É o dia da abolição dos escravos. O que é abolição? E o que é escravo? O que aconteceu? Quem são os escravos? Como foi tudo isso? Calma. São muitas perguntas, mas a tia vai explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Vamos lá? Então, lá na época de 1500 até a época de 1888, ou seja, mais de 300 anos, né? A gente teve a escravidão do Brasil. Mas o que é isso, tia? Escravidão foi o jeito que os portugueses arrumaram de fazer com que as pessoas trabalhassem de graça para eles. Ou pior, trabalhassem obrigados. As pessoas eram obrigadas a trabalhar, né? Ficaram presas, elas não tinham comida direito, elas sofriam, trabalhavam muito, trabalhavam até ficar doente, até ficar cansadas, né? E as pessoas que mais foram escravas no Brasil foram os índios e os negros. Mas olha só, principalmente os negros, que vieram lá da África, o continente africano, né? Que ele parece um pouco com o Brasil no mapa, olha só. Esse é o continente africano. E de lá muitos negros vieram, né? Nos navios negreiros, como eram chamados. E aí eles vieram para trabalhar, para ser escravos no Brasil. Ou seja, eles trabalhavam nas fazendas, né? Não tinham direito a salário, não tinham direito a ganhar dinheiro, não tinham direito a ter uma profissão que eles quisessem. Eles tinham que obedecer o patrão. Só viviam a pão e água, não tinham uma comidinha direito como a gente tem, né? Que a gente come arroz, feijão, tudo certinho. E eles não tinham esse direito, eles comiam muito mal, adoeciam sempre e ficavam ali naquele sofrimento. E olha só, que se eles tentassem sair dali, eles ainda apanhavam e sofriam muito. E isso durou 388 anos. Olha só, quantas pessoas sofreram nesse tempo, né? É muito triste. Mas era isso mesmo que acontecia na escravidão. E os negros foi um povo muito afetado, né? O povo africano foi um povo muito afetado. E eles viveram todos esses anos de escravidão aqui no Brasil. E aí passou de imperador a imperador e ninguém resolvia nada, né? Até que um dia a princesa Isabel, guardem bem esse nome, tá? Princesa Isabel. A princesa Isabel, que era filha do imperador Dom Pedro II, tá? Ela foi uma princesa que ficou como a rainha do Brasil, né? A princesa do Brasil no lugar do pai dela. E ela já não estava muito satisfeita com essa situação, né? Das pessoas sofrendo, e ela via aquele sofrimento dos negros e ela não gostava daquilo. Tava ali, ó, no coração dela, ela queria libertar os escravos. E ela fez até uma lei, né? Fez a lei do sexagenário, que era uma lei para que os escravos pudessem, os escravos que eram velhinhos, né? Os escravos velhinhos pudessem ficar livres, né? A partir de 60 anos. Ela fez a lei do ventre livre, onde as crianças, né? A partir de 28 de setembro de 1871 ficassem livres, que elas não fossem mais escravas. Mas isso não era suficiente, porque tinha muita gente que ainda era escravo, que ainda sofria e que ainda vivia muito triste naquela vida. Era muito difícil para eles viverem naquela situação. E hoje nós somos descendentes desse povo, né? O povo brasileiro é uma mistura dos portugueses, dos índios e dos negros.
E hoje todos nós temos um pouquinho do sangue dos negros. Então era nossa responsabilidade também lembrar dessa data. E qual foi a data? A data de 13 de maio de 1888, que foi quando finalmente a princesinha Isabel, a mulher que governou o Brasil, olha só, ela assinou a lei da abolição, ou seja, ela estava acabando com o sofrimento da escravidão. Ninguém era mais obrigado a trabalhar naquela circunstância, ninguém era mais obrigado a trabalhar naquele sofrimento. E as pessoas estavam livres para viver a sua vida e trabalhar ganhando, dinheiro, né? Os negros foram libertos e assim a princesa Isabel acabou com a escravidão no Brasil. E hoje ela tem que ser lembrada para que a gente possa respeitar os negros, respeitar as pessoas que vieram desse povo, para que um dia a gente possa lembrar que nunca mais esse tipo de coisa pode acontecer. Então vamos lá assistir um pouquinho sobre a história da princesa Isabel e da abolição. A pequena e ilustre princesa Isabel, conhecida como a Redentora, é uma das figuras femininas mais importantes do país e ganhou esse apelido por seus grandes feitos, como acabar com a escravidão no Brasil. Princesa Isabel nasceu em 1846, no Rio de Janeiro. Seu nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Ufa! Um nome digno de princesa. Isabel era a segunda filha do imperador do Brasil, Pedro II, e neta do imperador Dom Pedro I. Com 4 anos de idade, foi declarada herdeira do trono. Isabel tinha uma irmã caçula, Leopoldina, sua grande companheira de aventuras. A princesa cresceu e com ela seu desejo de estudar e saber mais. Mostrava grande interesse por aprender e passava horas estudando literatura, mitologia, matemática e botânica. Isabel falava várias línguas, como latim, inglês e alemão. Ainda jovem, prestou juramento como herdeira do trono. Em 1876, seu pai, Dom Pedro II, viajou para os Estados Unidos. E por um período, a princesa assumiu o trono do Brasil. Nesta época, vivíamos a escravidão, um período feio do nosso país, onde negros trabalhavam como escravos, sendo forçados a trabalhos duros em grandes fazendas sem ter algo em troca. Isabel não aceitava essa desigualdade e queria fazer algo para mudar. Foi quando, no dia 13 de maio de 1888, a princesa assinou a Lei Áurea e passou a ser chamada como a Redentora. A lei levou esse nome por simbolizar o período da exploração de ouro no país. Com esta lei, Isabel libertou os escravos do Brasil. Todos agradeceram ao bom coração da princesa, que entrou para a história da nossa nação. Princesa Isabel foi a primeira mulher a governar o Brasil e lutou por um país mais justo e igual. Nos tempos do imperador, a realeza assistiu. O trono ela ocupou, foi a princesa do Brasil. Sua coroa então brilhou, no castelo se fez gentil. Escravos ela libertou e o povo todo aplaudiu. Princesinha Isabel assinou esse papel. Se acabou a escravidão com a princesa Isabel. Parapapapá, parará, parapapapá, parará, parapapá,
você já aprendeu um pouquinho sobre o dia 13 de maio de 1888, sobre a libertação dos escravos e sobre como isso é importante da gente saber, da gente ter na cabecinha que foi uma data muito importante para o nosso país, chegou a hora de você estudar um pouquinho sobre isso na sua folhinha que a tia entregou para você, tá bom? A folhinha sobre a libertação dos escravos do dia 13 de maio. Lembra que quando vocês vieram buscar os livros, a tia Jaiane também entregou junto com algumas folhinhas e tudo mais, com a atividade de Caruaru e outras atividades? Lá nessa pastinha onde tem essas folhinhas, você também vai encontrar uma atividade sobre a abolição da escravatura, a libertação dos escravos. Então, olha só, faça essa atividade e mande para a tia. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!